Hoje, o IA Trendcast recebe Pedro Sales, cofundador e CEO da Inner AI, uma startup brasileira que otimiza os fluxos de trabalho entre diversas ferramentas de inteligência artificial generativa para o usuário final. Com a missão de melhorar a colaboração entre humanos e máquinas em fluxos de trabalho, a Inner já captou uma rodada pré-seed de 2,4 milhões de dólares, lideradas pela Canary, e conta com mais de 250 mil usuários e empresas como Embraer, Bayer e Sabesp. Pedro é programador de software desde os 10 anos de idade e é o primeiro brasileiro formado em artes, tecnologia e inovação pela Jim Iovine e Dr. Dre Academy. Atua em inteligência artificial desde 2017 e já atendeu clientes como L'Oréal e o governo brasileiro nos seus processos de transformação digital. Pedro, obrigada por ter vindo ao IA Trendcast. Obrigado pela introdução, obrigado pelo convite, Aline. Muito animado de estar aqui. Queria que você contasse um pouco essa história de como é que você começou a programar com 10 anos, que ano era isso e o que você fazia? Bom, eu sempre fui muito curioso, assim, de desmontar as coisas, desmontava liquidificador, batedeira dos meus pais, sempre quebrava tudo em casa. Nascido maker já. Gostava sempre disso. E os meus pais sempre me deixaram usar o computador deles, então desde criança, assim, eu sempre fui fuçando, né, na internet, consegui ir olhando, enfim, o YouTube ainda não era o que é hoje, mas já tinha ali bons vídeos, tinham blogs explicando de programação, e entrei aí super cedo nisso, com 9, 10 anos, comecei a programar sites em HTML, e depois disso entrei bem no comecinho da loja do iOS. Eu, de novo, com o iPhone dos meus pais, via aquilo lá e falei, meu, vai sair um monte de coisa aqui. Assim que saiu a App Store, acho que foi a versão 2, se eu não me engano, do iPhone que lançaram, ou do iOS 2, eu comecei a fazer umas coisinhas lá, mandei pra Apple, pus meus primeiros aplicativos no ar, Era postei. aplicativo do quê? Então, um dos primeiros que eu fiz, na verdade, o primeiro que eu fiz era um que me irritava muito se eu não conseguir, durante uma ligação de telefone, anotar um número e ligar de volta. Porque o Aham, aplicativo de notas do iPhone, ele não reconhecia número de telefone, aham. não tinha, acho que, a função de copiar e colar ali no app de telefone. Então, eu fiz um app que você conseguia, durante a ligação, você entrava nesse app, digitava o número, e depois você clicava em um botão e já ligava para a pessoa. Olha que coisa. Daí, depois disso, eu fiz aplicativo de figurinha para a Copa do Mundo, fiz aplicativo para acessar as notas da minha escola pelo celular, e era um sistema internacional, quase fui expulso por conta disso, porque ligaram para minha escola revoltados que, enfim, tinha um aplicativo com o nome deles não oficial acessando as notas, mas enfim. As suas e as de todo mundo, né? Você liberou geral, as notas de todo mundo. Era uma forma do aluno acessar suas notas. Muito Então, bem. a gente não estava expondo a nota de ninguém, mas é que você, na época, precisava usar o computador para acessar. E eu queria ver nota no celular. Então, eu falei, pô, vamos fazer um aplicativo que todos os alunos podem acessar as notas pelo celular. Ai, meu Deus. E quando que a IA deixou de ser é, um código, alguma tecnologia que para você virou o seu propósito, você falou, vou virar minha empresa para isso aqui? Ó, já faz um tempo. Eu fiquei super animado que tá esse boom agora de IA, porque eu tô trabalhando com isso, vai fazer agora 8 anos. Então, eu comecei a minha jornada de IA quando eu me mudei para os Estados Unidos para a faculdade. E lá eu li um livro do James Barrett, na época, que falava que a inteligência artificial poderia ser a nossa última invenção. Então, eu que adoro cinema, também era um livro de um documentarista, e eu falei, pô, isso daqui é algo que não sei se vai acontecer ou não, mas vale a pena estudar. E daí, então, em 2016, comecei em 2017, foi um pouco antes do Transformers, que é o que possibilitou esse boom todo, que foi, né, a invenção do Google em 2017. Mas comecei a olhar para aquilo e falei, meu, isso aqui vai ser muito, muito grande. Eu acho que vale a pena eu me aprofundar. E daí, nisso, eu comecei a fazer alguns testezinhos, eu já programava, né, desde sempre comecei a fazer algumas coisinhas com IA. E tive um primeiro grande projeto de IA, que foi um aplicativo de fitness, que eu fiz para uma empresa americana. Isso em 2017, fiquei com eles uns 6 anos à frente aí desse aplicativo. E a tese era de colocar como se fosse um Netflix, onde a Netflix, por exemplo, que já usei há muito, muito tempo, eles personalizam ali as recomendações baseado Aham. em várias tags que tem no vídeo. Então você pega um filme, ele é categorizado tipo de 60 formas diferentes ali. Ah, quanto de minutagem aparece de armas, né, para uma pessoa que gosta de filme de ação. Ah, o que é tipo o nível de piadas. Então eles categorizam o filme de várias formas, e quanto mais semelhanças eles veem nessas tags entre os filmes que você assiste, mais eles te recomendam.
Então eu comecei a trabalhar com isso em 2017, era bem diferente, assim, era muito mais mato do que é hoje, acho que ainda tem muito mato. Era na mão, né? Você devia categorizar na mão. A gente não tinha várias Taguear tudo na tecnologias que mão, tinha por hoje. exemplo. É. Toda a parte de dados era imputada pelo ser humano, mas também os algoritmos de classificação e de recomendação eram muito mais embrionários dos que a gente tem hoje. Eu fico pensando nisso hoje, acho que deveria dar para fazer de uma forma ainda mais Você ficava cruzando o personalizada. Excel pra lá e pra cá. Era isso, Era isso. basicamente. E nesse momento que o mundo inteiro corre para falar de inteligência artificial, você sente alguma responsabilidade ou satisfação? Porque você está fazendo isso desde que você era muito mais jovem. Olha, eu sinto satisfação, porque até a gente teve acho que já várias ondas de tecnologia, né, com metaverso, com NFTs, com Bitcoin, com blockchain, enfim, outras tecnologias são importantes, Hã? mas acho que a inteligência artificial, na nossa geração, na hora que você olha para o possível impacto que vai ter, de longe é a maior delas. Então, o fato que agora tá todo mundo falando disso, todo mundo pensando nisso, achei muito positivo. E do outro lado também a gente tem uma oportunidade que a gente não teve com mídias sociais, que é com mídias sociais a gente deixou para falar disso e regulamentar disso 10 anos depois do problema acontecer. Com IA a gente está muito no dia um ainda. Então o fato que, né, a gente está tendo esse podcast, que estamos falando disso o tempo todo, eu acho que vai nos dar uma chance muito melhor de ter um futuro positivo com essa tecnologia. Muito bom. Você, como você falou, né? Você gosta de cinema, estudou cinema, artes, inovação, engenharia. Como é que você pensa de uma forma híbrida a inteligência artificial? Como é que você cria essa narrativa dentro da Inner? Para mim, Você cria, não, desculpa, como você aplica, né, todo esse seu background dentro da Inner? eu acho que, para mim, a inteligência artificial, ela não é o objetivo, ela é a ferramenta de chegar num objetivo. E a missão da Inner, por mais que a gente já mudou o produto algumas vezes, sempre foi muito de democratizar acesso às pessoas de criarem o melhor trabalho que elas conseguem. Então, desde a primeira versão do produto que eu comecei a sonhar até antes de ir para a faculdade, que chamava Inner Play lá no começo, até depois, quando a gente foi para a tecnologia de personalização de vídeo com IA. Então, a ideia de que você poderia entrar, por exemplo, num site, assim como o anúncio que você vai ver do Google que está ali dentro naquele banner é personalizado, que você também conseguisse ver um vídeo personalizado. E até hoje que a gente viu que realmente onde mais traciona é as pessoas terem ferramentas para conseguir trabalhar e criarem mais coisas com a inteligência artificial sendo esse copiloto. Isso veio muito do que acabou acontecendo na minha carreira, que como programador, por mais que, enfim, fiz alguns cursos, daí isso, eu nunca tive o tempo todo ali focado, especializando nisso. Então a IA, para mim, conseguiu dobrar minha produtividade como programador. Então, antes, sei lá, o que me levava até sexta-feira para eu acabar, eu comecei a fazer em 2, 3 dias. E isso transforma na sua carreira, porque você fala, meu, o que foi a última coisa que me fez dobrar minha produtividade? Nossa, não é? Eu acho que a minha também dobrou, triplicou, porque é muita coisa. E de pensar que a gente vivia antes, né, fazendo tudo na unha, é uma loucura, assim, A de... gente fazia, né? Mas, né, você mencionou a Inner como Inner Play, né? Ela era uma plataforma de vídeo e hoje ela é uma plataforma de inteligência artificial com várias ferramentas. Onde que você pegou esse ponto de virada? Foi tudo muito orgânico, assim, Aline, porque a gente... A visão inicial era a gente conseguir criar isso em 2017, 2018, era você conseguir criar vídeos hiper personalizados, como se estivesse indo no cinema e cada pessoa visse a versão do filme perfeita para ela mesma. Então isso na época era era uma ficção científica, porque, né, nenhuma das tecnologias principais para isso acontecer existiam. Então, muito de como eu sempre fui levando a Inner era de entender aonde estava a demanda, entender aonde que a gente conseguia, o que era o próximo passo que a gente conseguia dar para chegar nesse, né, nesse sonho e nessa realidade. E a gente sempre foi muito guiado a isso. Então, a gente começou ajudando as empresas a personalizarem esses vídeos, então a ter 10 versões diferentes do vídeo dentro do mesmo, né, dentro do mesmo vídeo. E a gente fez alguns projetos muito legais, como, por exemplo, o da Havaianas, que é a pesquisa do orgulho, que ganhou Cannes. Então, a tecnologia toda foi o que a gente tinha desenvolvido de personalizar vídeo. E a gente começou a ver de forma recorrente que sempre tinha o desafio de como que você criava o vídeo em si e não só como você personalizava o vídeo. Então a gente falou, e se a gente ajudasse também no processo de criação do vídeo? Então, roteiro, na parte de storyboard, na parte de filmagem, nesse processo todo. Começamos a fazer isso, começou a tracionar mais. Daí a gente começou a ouvir, vocês conseguem me ajudar também na parte de social media? A gente tá com dificuldade de criar post. Falei,
Acho que conseguimos. Então a gente foi para isso. E daí acho que a transformação final e muito do que o produto é hoje, as pessoas falando, eu tenho dores gerais de produtividade que eu gostaria de ter ajuda de IA. Então a gente começou a ver o nosso produto sendo usado quase que da forma errada, as pessoas hackeando o produto no sentido positivo. E daí com isso a gente acabou redesenhando o produto para otimizar o fluxo de produtividade em geral. Eu sempre falo isso, que a gente tem que ver como que as pessoas usam o Ah, produto. E o brasileiro, ele muda muito o uso das coisas, né? Ele tem uma criatividade que ele sim. hackeia. Você criou para um negócio, ele vai usar para outra coisa. E é esse ponto de virada que a gente tem que ficar de olho. Como é que é o desafio de escalar uma IA brasileira, não só, eu falo que ainda não é uma interface agregadora de IA, né? Porque você tem vários atalhos, você tem várias ferramentas lá, você tem uma coisa que eu adoro e eu falo para todo mundo usar, seja na Inner ou em qualquer lugar, peça para IA melhorar o seu próprio prompt, Sim. né? O aprimore prompt, que eu acho que fica ótimo. Como é que foi escalar isso para atender grandes empresas, tipo Bayer, Embraer, Sabesp, trabalhar sem cair numa armadilha de travar? Vamos lá, então, acho que são vários desafios. O mercado brasileiro, ele tá crescendo bastante nesse aspecto, então, Venture Capital aqui no Brasil acho que é a chave para que isso seja possível, porque para fazer um produto desse, ele não sai do dia para noite, e você precisa no começo investir e ter prejuízo para conseguir realmente fazer uma plataforma que funcione bem, isso tudo. Acho muito difícil, né, em tecnologia em geral, e a gente vê isso no mundo todo, que os principais softwares, na maioria das vezes, dependem de infusão de capital externo para funcionar. Uhum. Então foi muito bom, porque aqui a gente conseguiu ter vários dos principais fundos early stage aqui do Brasil, apoiar essa ambição e falar, vamos construir um software que realmente saia do Brasil, que o mundo todo use. Para mim, sempre como missão pessoal, foi de fazer, por exemplo, o que o Canva fez para a Austrália, o que o Spotify fez para a Suécia, de criar esses grandes softwares, essas grandes marcas de consumidores que o mundo todo usa, mas saindo de um país onde não está o polo tecnológico principal, né, que hoje é Estados Unidos. Hoje você vê a maioria dos softwares que você usa Uhum. saindo dos Estados Unidos. Então, desde o Word da Microsoft, Suite da Adobe, todos esses programas, a maioria deles são sediados nos Estados Unidos. Mas a gente tem já empresas brasileiras que estão fazendo esse caminho e eu vi essa oportunidade de fazer isso nesse novo reset que deu agora de inteligência artificial. Que igual o mobile ou igual quando estava começando a internet, a gente ainda não sabe quem vão ser os vencedores. Pode não ser Sim, a gente, mas vão ter novos vencedores. muito bom. Você lançou o placar da Inner, que eu achei super legal e é uma coisa que eu falo sempre nos meus cursos e treinamentos, que IA é muito sobre linguagem e contexto, né? Tem muita gente que fala assim, não, a IA não tem contexto. Não é que ela não tem contexto, ela é treinada, né? Mas ela precisa de um bom contexto para ela ter um bom resultado. E você fez esse placar avaliando o GPT, o Claude, o Gemini, com bases de tarefas brasileiras, com o perfil do brasileiro. O que que esse ranking revela de mais interessante para você? Um dos grandes desafios que a gente tem agora é que, por mais que o ChatGPT foi uma invenção brilhante, e a gente tem que reconhecer provavelmente uma das maiores invenções aí de toda a história humana e a maior invenção desde o celular, eu diria. Então, assim, foi uma conquista, um avanço brilhante, só que virou sinônimo da palavra de inteligência artificial. Então, a Uhum, hora que a maioria das pessoas brasileiras pensa em inteligência artificial, na cabeça é o ChatGPT. uhum, E pra mim isso é muito perigoso, porque a gente tem que mirar em um futuro onde não tem só uma empresa que domina a inteligência artificial e não tem só uma empresa que representa o ecossistema de inteligência artificial. Então, muito do que a gente está fazendo com o placar da IA é mostrando para as pessoas que, de fato, né, e com base em dados e análise, que o ChatGPT ele não é a resposta para tudo. Você não usa o martelo para fazer tudo que você precisa de manutenção na sua casa. uhum. Então, muito do ChatGPT e do placar da IA, o que a gente está fazendo é isso, é falando, ó, vamos pegar todas as inteligências artificiais que tem, testá-las para o nosso mercado brasileiro e ver como elas se saem. E a hora que a gente fez isso, a gente testou as IAs em mais de 1.000 questões de OAB, Enem, ENAD, todos diversos concursos públicos. Então a gente conseguiu ver de fato qual delas estava resolvendo o quê. Porque por mais que o Brasil é um dos principais consumidores de IA hoje no mundo, você olha para o site do ChatGPT, a gente é o terceiro país que mais acessa o site no mundo todo. Uhum. Então, assim, a gente está usando muito inteligência artificial.
mas ao mesmo tempo a gente não tem os grandes modelos sendo desenvolvidos aqui no Brasil. A gente tem agora 2 modelos que são feitos aqui, um da Google, que foi uma coisa super legal, que pela primeira vez uma Big Tech fez um modelo de IA. Uhum, Tem o Sabiá 3 da Maritaca, que é um projeto muito bacana, também uma startup de IA que está indo super bem, e um modelo que tem muito contexto do Brasil. uhum. Mas na hora que você olha para esses modelos enormes, né, como um GPT-4, um Claude Sonnet, algum desses modelos, eles ainda todos vêm dos Estados Unidos, ou seja, eles têm um viés muito Uhum. grande de dados, principalmente norte-americanos. Então, a hora que você olha para os dados que são usados para treinar o modelo, não entra tanta coisa do Brasil. Ou seja, você entender qual deles tem mais dados jurídico do Brasil, ou mais dados de contabilidade do Brasil, ou que entende essas nuances de literatura, de finanças, de qualquer coisa assim, você vai ter uma probabilidade muito maior da IA te guiar no caminho certo. E aí, o que que te chamou mais a atenção de talvez alguma coisa surpreendente ou confirmou certezas? Certezas. O GPT-4, que é a IA que todo mundo deixa ali no default, que mais usa no dia a dia, não ganhou nenhum placar. Então essa é a primeira coisa. Parabéns, Brasil. Essa é a coisa mais chocante, assim. O O3, que é hoje a IA de ponta do GPT, do ChatGPT, ganhou 2 dos rankings, empatou um com o Gemini e ganhou. Eu não lembro de cabeça outro que ganharam, mas ganhou um deles. E a outra coisa que foi chocante é o Gemini 2.5 ter ganho 2 rankings também. Porque o Google foi o último a entrar nesse mercado, né? Se você olha para trás, teve todo o fiasco do Bard, Uhum. eles estavam muito bem posicionados lá atrás, vacilaram ali em como implementaram e daí conseguiram muito rapidamente se reorganizar e Essa fazer, nova versão tá ah, muito boa e mesmo. fazer um modelo muito, muito Uhum. bom. E você olha para o custo desse modelo versus o que ele entrega, é É muito fantástico. bom, é. E uma coisa que para mim foi uma confirmação que eu vi no placar da IA, que é o Claude Sonnet ganhar acadêmico. Eu sempre falo para todo mundo, falei, sempre entrega melhor para mim, sempre entrega melhor. Eu não sei por quê, mas tem uma coisa ali que ele vai muito bem para texto, né? Ele tem uma interpretação de texto boa. Aí deu lá no seu placar também. Quais áreas você percebe mais prontas para a adoção de uma IA contextualizada? Eu acho que a área que mais validou já o use case de IA é a área de programação. Então hoje você é um exemplo perfeito, porque mesmo tendo hoje muitos softwares e muitos copilotos e até agentes autônomos que programam, você vê que não diminuiu o tamanho do mercado de software, pelo contrário, aumentou. Aham. Então a demanda por programadores não está mais baixa hoje porque tem IA programando junto ao ser humano, aumentou porque tem um desejo infinito de software no mundo. Então, nesse caso de uso, a gente já viu a primeira leva aí de vencedores de IA generativa. Então, o Cursor, por exemplo, a startup americana que reinventou aí o software de edição de código. A gente tem o Windsurf, que diz ter sido adquirida pela OpenAI, ninguém consegue provar ou desprovar. Mas então, assim, nesse caso de uso, ficou muito evidente como a IA pode ajudar o ser humano. E, por exemplo, na própria Inner, todos os nossos programadores hoje trabalham junto com a inteligência artificial, como se tivesse um ou dois ali estagiários ao lado ajudando eles a ganharem produtividade. Eu tava falando disso ontem numa entrevista aqui, tipo, pair programming, que Sim, antes era um mito, né? E um custo, e uma baita dificuldade. Hoje sim, você faz com quantas vezes você quiser uma revisão de código e programação em dupla, exato. tranquilo, né? E eu acho que isso é uma coisa que a IA tem mostrado bastante também, que é assim, tem muitos trabalhos que o ser humano não quer fazer, não deveria fazer. Você pega em programação, por exemplo, migração de base de código. Acho que não tem um desenvolvedor que, tipo, Que acorda de gosta, manhã e fala, fala, meu, vamos eu migrar a quero. base de código. É. E acho que isso mostra um pouco e a gente consegue ver isso em transformações do passado, por exemplo. Você pega antes de existir o farol, o semáforo, você tinha o ser humano ali numa interseção de uma rua, respirando aquela fumaça toda do carro, tentando dizer qual carro vai e qual fica parado. Não é o melhor trabalho do ser humano, então é um caso de uso muito bom, onde a tecnologia, né, o semáforo, o farol ali que controla quais carros passam e qual não passa, pegou uma coisa que antes era do ser humano e que não deveria ser. Então eu acho que a inteligência artificial vai fazer muito disso. A gente vai começar a ver a inteligência artificial, óbvio, vai ter uma mudança do que são as profissões que existem, mas acho que de forma geral a gente vai ter o ser humano fazendo tarefas mais estratégicas e mais interessantes para nós. Então não vamos ficar ali naquela coisa tão manual, tão repetitiva que uma máquina poderia fazer no nosso lugar. Muito bom. Algum outro mercado que você acha mais resistente?
Ah, acho que todos têm uma resistência aí. E aí, com razão, é uma coisa muito nova. Eu acho que a gente já vê casos onde a inteligência artificial, da forma errada, mais atrapalha do que ajuda. Acho que um dos grandes exemplos que a gente já está vendo na prática é o mercado de. Mercado não, os casos de deepfake. Então a gente vê até, por exemplo, em escolas, casos gravíssimos onde fazem uma foto nua de uma pessoa usando inteligência artificial. E hoje a tecnologia já é É extremamente gravíssimo. avançado, você não consegue distinguir o que é uma foto gerada por IA, o que é uma foto tirada por um ser humano. Então, assim, tem esses problemas, tem um lado negativo, a gente tem o caso, acho que foi ano passado, de uma empresa que foi roubada em 130 milhões de reais através de uma clonagem de uma pessoa com inteligência artificial, então o diretor entrou lá no Ah, Zoom, é verdade. e daí ele entrou no Zoom, tava o vídeo do chefe dele, com vídeo, com voz, com isso tudo, falando pra ele fazer uma transferência, Ele outras fez. pessoas ele É. fez, e na verdade era um golpista ali que tinha usado inteligência artificial pra simular o avatar dessa pessoa. Então, assim, tem os casos negativos, acho que essas IAs do mal, esses casos assim, acabam desafiando as IAs do bem em termos de queimar a indústria, de fazer isso tudo, mas eu vejo que a gente tem um futuro muito mais positivo do que negativo, especialmente tendo essas discussões agora. Também acho, também acho. Como que é a Iner permite, a Iner chegou na paixão do brasileiro, né? Conversar por voz. Sim. Como é que tá sendo isso? Tá, a galera tá usando muito, pouco. Sim. O- Todo mundo usa bastante o modo de voz. Acho que tem muita gente que ainda, né, para trabalho usa pelo computador. Mas um dos grandes casos de uso que a gente vê com a IA, e acho que até nos Estados Unidos virou o caso de uso principal da IA, assim, em números absolutos, é a IA para você ter alguém para conversar. Ou para você ter um caso de uso quase como, não uma terapia, mas você ter alguém ali para falar. E eu acho que isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu troquei a minha música no carro de manhã pelo chat com voz com a IA. Então eu abro o aplicativo da Indra de manhã, habilito o modo de voz quando eu tô, né, pegando o volante e falo, ó, isso daqui é o que vai acontecer no meu dia. Como que eu posso me preparar para isso? Ou tipo, eu vou fazer esse podcast com a Aline, que tipo de perguntas ela pode me fazer? Então, era um tempo que pra mim era totalmente perdido, né? Porque eu tô no carro sozinho, não tenho ali alguém do meu lado pra ficar fazendo essas perguntas. Tava ali ouvindo música. Qual modelo você usa? Ah, depende. Eu gosto muito do modelo do Cloud para conversa, eu acho ele um modelo mais direto, objetivo. O Gemini também uso bastante porque ele tem um contexto que poucos modelos têm, que é todos os dados indexados do Google. É, isso O é. Llama é um modelo que assim não tá fazendo tanto barulho, mas ele é um modelo muito Ele é eficiente, muito que eu acabo usando eficiente. bastante também. É, Então eu vou para cada tarefa eu uso uma coisa, mas não tem um só. muito bom. Vocês estão com o quê? Mais de 250 mil É. usuários? É. E como que você, tem alguma questão de comportamento que que te surpreende, que você identificou algum comportamento padrão de brasileiro ou alguns usos típicos? A gente vê um pouco de tudo, Aline, assim, então a gente tem uma veia muito forte em estar próximo ao nosso consumidor, então todo dia eu entro ali no nosso sistema de conversa com os usuários e respondo perguntas, que a gente tem ali o chat, o WhatsApp, isso tudo, então a gente ouve, assim, histórias de tudo, de ajudando a pessoa a crescer profissionalmente, uma pessoa que estava às vezes sem emprego, entrou lá na plataforma, fez um curso, aprendeu uma coisa nova e hoje está fazendo consultoria em IA. Então, é muito, muito diverso nas pesquisas que a gente faz para entender os casos de uso, porque as mensagens são privadas, então a gente acaba entendendo muito através de pesquisas que a gente faz, mas a gente vê assim de tudo, de advogado, médico, aluno, professor, marqueteiro, time de vendas, é muito, muito pulverizado assim o uso, e isso que é muito legal, porque a gente ouve histórias da IA impactando as pessoas de tudo quanto é forma que às vezes eu nem imaginava. Eu falo, nossa, não imaginava que isso era possível através da nossa plataforma. E isso que muito direciona o nosso roadmap de produto. Então a gente olha, a gente vê, essa pessoa aqui tentou fazer tal coisa através disso. Como que a gente deixa mais fácil para que todo mundo consiga fazer essa mesma coisa? Uhum. Você tem uma coisa que eu falo da inteligência artificial, que eu até falei com você um pouco no começo, que é fazer o uso correto da ferramenta ou das ferramentas, da plataforma e das linguagens dos modelos e dar contexto, fazer todo o prompt bem feito, porque ela já vai te entregar tudo muito rápido, dobra a produtividade,
melhora Sim. tempos ociosos que você tinha para te entregar uma coisa diferente, te fazer refletir e tal. Como é que a gente consegue fazer com que o efeito uau da ferramenta não seja tão dominante em cima das necessidades da pessoa? Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas fazem uma coisa muito mal feita, um prompt mal feito, uma coisa, mas como a resposta foi gerada rápido e com aquele viés de confiança da IA, todo mundo pega, aceita e vai embora, e não num parceiro criativo, como você fala. É, a inteligência artificial, a minha frase preferida é lixo que entra, é lixo que sai. Então, a inteligência artificial ela não consegue trabalhar sem contexto. Se você não explica para IA quem que você é, o que que você quer fazer, enfim, como que você quer realizar aquela tarefa, não vai sair algo que te atenda. Então, o que eu sempre falo, eu até uso o que eu chamo do método PACE para fazer bons prompts. Então, é você definir o que que é a persona da IA, o que que é a ação que ela deve fazer, o que que é o contexto e o que que é a execução. Então, falando de persona, o que que é essa IA que vai te ajudar? Então, por exemplo, você começar o seu prompt falando, você é um especialista de marketing digital, você é um advogado tributário no Brasil, porque com isso já está filtrando ali aonde a IA vai puxar o conhecimento dela. Uhum. Daí, o que que você quer que essa IA faça, né? Então, você tem que escrever um e-mail que vai servir para comunicar das novidades para os nossos usuários novos. O que que é o contexto? Ah, você é um especialista dentro da InnerAI, uma plataforma multimodal, líder em mercado aqui no Brasil. Então, passar todo esse contexto, porque se ela não souber o que que é a sua empresa, você vai ser super genérico. Imagina você contratar um estagiário, contratar alguém e não falar nada da empresa, só falar, tipo, vai lá e faz. Não vai sair bom. E Uhum. por último, a execução é como a IA deve fazer. Ah, faça 3 ideias, pense passo por passo. O que que você gostaria que essa pessoa fizesse, essa IA fizesse ali por você, como se fosse uma pessoa ali trabalhando. Então, eu, na minha vida pessoal e profissional, o que eu faço é eu tento na minha cabeça pensar quanto tempo me levaria no mundo antigo se eu fosse fazer essa tarefa na mão. Ah, vai me levar 4 horas, mesmo que eu sei que em 5 minutos eu com a IA conseguiria fazer aquilo, por que não ficar 10, 15 minutos escrevendo um bom prompt para daí em meia hora eu ter um trabalho incrível. Então É. eu não preciso ir de 4 horas para 5 minutos ou para 2 minutos. Indo de 4 horas para 30 minutos já é um ganho de produtividade fantástico. Então, muito mais assim, que é o que eu tenho visto e pensado sobre isso. Eu tenho visto que as pessoas estão muito nessa ansiedade de colocar qualquer coisa lá para ter uma resposta, né? E aí explicar essa necessidade de contexto, Sim. parece que assim é um mundo tomado pela ansiedade, né? Que quer gerar tudo rápido. Não, a IA já vai gerar tudo rápido. Deixa lá, ela Ah, tá de boa. e acho que isso é um dos desafios que a gente tem também. Você pega, por exemplo, o GPT-4. Um dos updates que eles tiveram que voltar atrás ao OpenAI recentemente era justamente da IA reforçar muito o que a pessoa falava. Então, mesmo que a pessoa falasse algo absurdo, a IA ia falar, ótima ideia. É ótima ideia. E a gente acabou vendo isso, acho que foi até um comportamento indesejado, uma consequência desejada de como a gente está usando a IA. Que é tem muita gente indo para IA para reforçar ideias. E o papel da IA não deveria ser ali o seu coach e ficar falando vamos, vamos, vamos. Isso também, mas deveria te desafiar e você deveria usar muito mais para te provocar. Então não é você pegar o resultado que vai sair, dar copy paste, imprimir e acabou. É você pegar aquilo e falar, legal, eu fui do 0 a 1 muito rápido. Como que agora eu gasto meu tempo indo do 1 ao 10? É aí onde a IA não vai te entregar, ou que você vai ter que trabalhar como um copiloto ali te ajudando. Então, muito disso. Você falou agora é um mindset chinês total, né? Sim. Porque o chinês fala, não somos bons de fazer do 0 a 1, mas vamos escalar do 1 E ao... aperfeiçoar, Aperfeiçoar. sim. Que aí cabe nessa minha próxima pergunta, que era exatamente sobre isso, né? Você defende que ela é um parceiro criativo, né? O que que isso muda nas lideranças e nos times? Muda bastante coisa, então eu vejo cada vez mais as dinâmicas de equipe e a forma com que as empresas operam vão ter que estar mais pensativas ou pelo menos mais propositais de como as coisas funcionam, sabendo o que a IA pode fazer. Então, acho que é muito os gestores, os líderes terem esse conhecimento, entenderem o que que eu posso esperar de uma pessoa que está trabalhando com a IA e o que que eu não posso esperar.
Porque agora que a gente tem IA, tem coisas que antes você precisava, por exemplo, esperar uma semana, que agora você pode falar, eu gostaria disso em um dia. Hum. E você tá ok, porque você sabe que tendo a IA ali, essa pessoa vai conseguir fazer isso. Agora tem coisas que ainda a IA não faz mágica. Então, tem coisas que são impossíveis se esperar que uma pessoa trabalhando junto com a IA consiga fazer em certo tempo ou com certos recursos. Então, acho que o principal desafio que a gente vai ter agora no futuro próximo é as lideranças, os gestores entenderem isso para colocarem isso como uma pauta importante. Então, por exemplo, eu, além do nosso produto sem inteligência artificial, eu sou fissurado com isso em processos. Então, Uhum. todo mundo na Inner usa IA, assim, no máximo que dá É isso para que eu ia te ganhar perguntar. Obviamente, produtividade. na Inner todo mundo usa. Então, por exemplo, eu que gosto muito de programação, a gente desenvolveu um agente interno nosso que ajuda o nosso time de suporte a responder os usuários. Então, a gente tem um software interno da Inner, desenvolvido por nós, que ajuda o nosso time a ganhar eficiência. E então, a gente está olhando muito para isso. Como que a IA não só ajuda no produto, que é uma plataforma de inteligência artificial, mas como que todos os nossos times, time de engenharia, time de atendimento ao cliente, time de design, como que todos esses times conseguem ser mais produtivos e mais longe com a inteligência artificial. Então, estou olhando muito para isso também. Muito bom. Qual foi a maior encrenca técnica que você enfrentou até agora, desde que você montou a Inner? Foram várias, assim. Tava até falando disso ontem. Acho que o principal desafio foi a gente conseguir atender o consumidor final de forma escalável. Então, inicialmente, a nossa arquitetura era toda pensada para atender empresas, porque é como a plataforma começou. Uhum. E a gente começou a ter um crescimento exponencial, assim, nos últimos meses. A gente tem 1 ano e 2 meses de produto no ar. Então, assim, em 1 ano a gente foi de 0 usuários para 250 mil. E então no começo a nossa arquitetura toda não estava projetada, então se entrava muita gente ao mesmo tempo, né? A plataforma oscilava, tinha muitos desafios. Hoje já faz um bom tempo aí que a gente não tem estabilidade, mas foi bem assim difícil a gente conseguir atender a demanda que veio de forma rápida. Então tinha mais gente assinando a plataforma do que a gente conseguia dar conta de entregar, mas enfim, um time super, super dedicado, incrível, que virou noite aí, literalmente. Eu lembro que tinha vez que a gente estava às 6 da manhã, acordado ainda, fazendo migração de servidores, escalando infraestrutura para conseguir Migração, né? atender. É o que ninguém quer. Ah, Você falou no começo, e eu pergunto agora para você de novo, né? O Brasil já é o terceiro maior usuário no ChatGPT. Existe alguma forma de o Brasil deixar de ser usuário para ser um protagonista de desenvolvimento de IA, ou você acha que isso não, não aconteceria? O brasileiro não adotaria uma IA nacional? eu vejo que sim, eu acho que inclusive essa é a grande oportunidade que o Brasil tem. Ah, nas últimas transformações tecnológicas, a gente acabou chegando um pouco depois em várias coisas. Então, a gente construiu aplicativos incríveis aqui no Brasil, Nubank, iFood, entre outros, mas sempre depois que o movimento aconteceu nos Estados Unidos. Acho que pela primeira vez, agora com a inteligência artificial, está acontecendo ao mesmo tempo aqui no Brasil. Então, por mais que na primeira onda dos grandes modelos muito difícil sair algum novo player no mercado, né? Já tá quase que se consolidando, É. pelo menos da forma que é. Então a gente tem o Grok da xAI, a gente tem o GPT, tem o Claude da Anthropic, temos o Gemini. Então a gente tem já alguns principais, mas a gente não vê muitos novos algoritmos assim saindo do zero. Até mesmo a Apple tá com muita dificuldade em Muita desenvolver o algoritmo dificuldade. próprio deles. Os boatos agora é que eles estão olhando uma mudança de rumo e de licenciar isso de alguma outra empresa que já desenvolveu um bom modelo. Você vê a Meta também esse ano aí pagando cheque de mais de 100 milhões de dólares para trazer gente da OpenAI ou trazer gente da Google para o time deles. Então, Ou indo para device, fazendo ah, outro caminho. Que bom também, é bom também. então assim, saindo do Brasil, não vejo modelos novos saindo daqui na escala dos modelos americanos. Óbvio que a gente vai ter modelos especializados como o Google Gaia, como o Sabiá da Maritaka, mas esses modelos do tamanho de um GPT-4, que é um modelo que estima-se em mais de 100 milhões de dólares de desenvolvimento, acho difícil. Agora, onde eu acho que vai ter muita inovação aqui no Brasil é na camada de aplicação, que é, por exemplo, onde a Iner está. Então, é como você pega esses modelos que cada vez mais estão virando um commodity e você realmente torna eles úteis para o consumidor final ou para um caso de uso ali. Então, eu acho que nisso a gente, como país, tem uma oportunidade de fazer empresas icônicas que definem essa próxima geração de tecnologia, porque a gente tem engenheiros brilhantes, a gente tem um mercado muito bom. Acho que da Netflix somos o segundo maior mercado deles também.
você pega publicidade, o brasileiro é muito criativo, sabe fazer publicidade muito bem. Então, Que é onde a IA vai ficar transparente, né? É essa camada de ah, empresas que vai deixar a IA transparente no uso, né? Tudo vai estar exatamente, rodando embaixo, vai ser inteligência artificial, mas exatamente. ninguém vai precisar saber que é uma IA, né? Ah, por isso que é o que você falou bem no comecinho aqui, que na Inner a gente olha muito, sim, temos todos os modelos lá, mas no final do dia eu quero fazer o melhor trabalho como advogado, eu não quero escolher o Gemini e usar. Uhum. Então, a hora que você está usando a Inner, você tá ali com um assistente nosso, que você só clica nele e ele vai escolher para você. Você não precisa estar ali, putz, eu vou usar isso agora, eu vou usar aquilo agora, né? É você ter a ferramenta de transcrever o seu vídeo, é você ter a ferramenta de gerar imagens de tal forma. Então, é você ter isso tudo de uma forma bem empacotada, fácil de usar. Eu acho que é aí que vai estar o pulo do gato. A Inner, é isso que você falou, é uma. Você imagina a Inner uma referência global em IA com contexto, né? Você tem ali tudo, quem não quer usar os modelos escolhidos, você já tem tudo contextualizado ali, né? Como você se prepara para isso? Para mim, a melhor forma eu vejo de atacar o mercado global é de ter um bom produto. Eu acho que especialmente na hora que você olha, por exemplo, o mercado americano, que tem muito software já existente lá, muitas vezes você ter um bom marketing ou você ter uma boa distribuição não é o suficiente. Você tem que também ter um produto que as pessoas amam, indicam, e você vê, por exemplo, o Lovable, que é um caso agora que saiu da Europa. Muito do crescimento deles veio do efeito viral, das pessoas gostarem tanto dos produtos e indicarem. Então, muito do que a gente está fazendo hoje na Inner é focado em ter o melhor produto do mundo. Então, a gente quer que todo mundo que esteja usando a Inner queira ter a Inner como realmente esse copiloto de trabalho. Falar, eu quero ser mais produtivo no que eu faço, eu quero ter mais tempo livre, eu quero ser promovido mais rápido e ter essa plataforma que entregue isso. Então, hoje todo o nosso foco está em desenvolver o melhor produto do mundo, atendendo os nossos clientes, são principalmente aqui no Brasil, mas depois levar isso sim para outros países, igual, por exemplo, o Canva fez. Muito bom. É, qual é um erro comum que as empresas cometem ao implementar a inteligência artificial? Erro comum. Vejo alguns. Então, especialmente no começo, acho que agora deu uma diminuída nisso, mas a gente via muita empresa querendo falar que tinha IA a qualquer custo. Então, a gente vê muitas empresas fazendo muita prova de conceito, contratando 10 startups diferentes, enfim, e a gente viu isso refletido em muitas startups, que é você fazia uma prova de conceito, mas isso não ia para frente, não virava algo que a empresa toda usava. Então, um erro comum que eu vejo nas empresas é tentar acelerar muito rápido esse processo. E não é uma coisa do dia para noite, é uma mudança de cultura, é uma coisa que as empresas têm que fazer gradativamente e tem que ser uma coisa que é construído por todos, não pode ser uma coisa que vem de uma liderança sênior, todo mundo tem que usar IA a partir de amanhã. Eu acho que as empresas que vão realmente vencer são aquelas onde as pessoas estão muito compradas em nossa, eu queria ter mais um estagiário aqui do meu lado, eu queria ter mais, né, esse co-criador comigo aqui me ajudando. Então, para mim é isso que vai realmente evitar esse erro, é as empresas conseguirem ter essa transformação cultural, onde a IA não é uma ameaça, não é uma coisa que eu vou usar porque o meu diretor tá pedindo, mas uma coisa que as pessoas realmente falam, meu, como eu me transformei em um super-herói agora trabalhando junto com a IA. Uhum. É, qual é uma IA que te impressiona, além da Iner? Uma IA, em que sentido, Aline? Que resolvedora, sei lá, o que te impressiona porque é eficiente, porque é precisa, porque é eficaz, porque resolve teu dia a dia. Eu acho que tiveram assim, duas IAs que foram muito. Tiveram três IAs assim que me impressionaram muito ao longo da minha carreira em inteligência artificial. O primeiro foi o GPT-3, que foi antes do ChatGPT, e eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, tipo, isso daqui muda tudo. Que foi a hora que você falou isso e muda tudo. Exatamente. E então, assim, pra mim aquilo lá, né, eu não imaginava que o formato de chat seria o que todo mundo acabaria usando e onde estaria o maior caso de uso atual hoje, mas de ter uma IA que conseguia completar frases, completar respostas pra mim, era uma coisa fora desse mundo. O segundo momento que pra mim foi muito impactante foi usar o Cursor e depois o Replit. Então são duas IAs de programação.
Então, o Cursor é onde você realmente começou a ter um copiloto. É um produto americano, eles, enfim, foi uma das empresas mais rápidas a crescer, acho que bateram 10 milhões de dólares de ARR de faturamento em questão de, tipo, 6 meses, um ano, alguma coisa muito rápida, assim. E eles tinham uma experiência muito boa de você conseguir programar junto com a IA. E o Replit depois, pra mim, foi uma experiência mágica de você ter uma IA autônoma desenvolvendo por você. Então, Essa eu queria ver, essa eu nunca vi. é muito legal, porque não pra coisas tipo, eu quero desenvolver uma atualização da Inner. Acho que não pra isso, mas, putz, eu queria muito ter um aplicativo onde eu conseguisse ver notícias diárias positivas. Então ele cria um aplicativo totalmente personalizado pra você. Então às vezes é coisa que ou não daria tempo, não justificaria você, né, criar um projeto, criar um time pra desenvolver isso, mas você quer validar uma ideia. Então hoje eu falo com muitos empreendedores que estão começando e estão usando ou o Replit ou o Lovable, alguma coisa assim, pra fazer uma coisa que antes precisaria levantar uma rodada de investimento. Uhum. Então, eu acho que esse vai ser o grande poder da IA, vai ser as pessoas vão cada vez mais conseguir ganhar por mérito e por criatividade, não por obstáculo financeiro. Então, quem realmente ali tiver com sangue nos olhos, quiser, né, desenhar a experiência, quiser fazer o negócio acontecer, por $20 por mês vai conseguir. Não precisa mais ter um programador aí que É. precisa gastar milhares de reais para prototipar uma ideia de um negócio novo. Então, esse foi o segundo. E o terceiro, pra mim, que foi muito impactante por causa do meu viés de cinema, foi o Vel 3 da Google. A gente até fez o nosso anúncio do modo de voz com o Vel 3. E assim, eu como cineasta aí na minha empreitada passada, eu fico em choque, assim, com o quão rápido isso avançou e o que já é Muito possível. rápido, né? Muito rápido. Do 2 pro 3 foi um ganho assim absurdo. E esse é o grande perigo da IA, é que a gente não consegue, como ser humano, o nosso cérebro não consegue entender a velocidade não linear das máquinas, o exponencialismo das É. máquinas. Então, assim, a hora que você vê o véu 1, você vê o véu 2, você não consegue estimar, né? Você imagina que o véu 3 vai ser um salto a mais, você não imagina que vai ser 10 degraus acima É. do que foi o véu 2 no mesmo período de tempo entre o véu 1 e o véu 2. Então, pra nós, eu acho que isso é uma das coisas que a gente não pode falar, isso aqui é uma coisa que vai daqui a 10 anos Não. mexer no mercado de trabalho. Isso aqui é uma coisa que daqui a 10 anos vai trazer dilemas éticos. Não. É uma coisa que a gente já vê hoje no dia a dia e cada vez mais vai tá mais presente. Vamos terminando. Vamos. Aí, ó. Um talento brasileiro que você gosta nessa área. Em que sentido? Um talento brasileiro de programação, alguém que está fazendo alguma coisa legal em academia, escondido ou fora do Brasil. Olha, eu acho que grandes inspirações aqui de empreendedores brasileiros, a gente vê o pessoal do Nubank, Wildlife, iFood, acho que são casos incríveis aqui no Brasil de inovadores aí, inovações que realmente criaram esse mercado que a gente está surfando hoje de SaaS aqui. Que realmente não tinha nada. Você acha que a IA vai nos libertar ou nos sobrecarregar? Não sei dizer. Resposta honesta. Depende do futuro que a gente criar com ela, mas. E não acho que vai ser um preto ou branco. Eu acho que vai ter, se você me permite, acho que vai ter um caminho. Primeiro a gente vai se sobrecarregar e depois a gente vai se libertar, porque gera tanta velocidade que você fala, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Aí depois você acalma e Sim. vai. Ah, era isso, Pedro. Obrigada, obrigada por ter vindo. Pô, obrigado pelo convite, Aline. Adorei aí o papo e muito Bom, legal aí de tudo que a gente tem feito com IA. Super animado aí de vermos esse futuro assim e lutar. Acho que muito do que eu vejo também no seu trabalho é essa luta de como, né, como as empresas entram nesse mundo, como que a gente faz um futuro mais positivo com IA. E acho que se cada um fizer esse papel e lutar por um futuro positivo, vamos ter algo realmente incrível que nos liberte aí, nos cada liberta. vez nos torne pessoas melhores. Muito bom conversar com você sempre. Quero mais bate-papos. Obrigado, vamos Obrigada. sempre. E ficamos por aqui nesse A Trendcast e até a próxima.